Amém, glórias a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã, do extraordinário de Deus. Meu nome é Valda Soares, né? Sou do Brasil, congrego na Igreja Assembleia de Deus de Varzias das Moças. Meu pastor presidente é o pastor Cláudio Dias. E nessa manhã o Senhor colocou no meu coração Isaías 40, a partir do versículo 28, que diz assim: Isaías 40, a partir do versículo 28, diz assim: Não sabeis, não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como as asas da águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ainda que a gente se canse, ainda que a gente se fadiga, ainda que a gente pare, ainda que a gente tente descansar, o nosso Deus, ele é incansável. O nosso Deus, ele permanece incansável. No Salmo 121, versículo 4, no Salmo 121, versículo 4, diz assim: Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então, o Senhor, ele não cochila, ele não dorme, ele não pisca os seus olhos, irmãs. Mas o olhar dele está permanente sobre a terra. E aqui, quando Israel... A vovó está brigando, trazendo a palavra. Depois a vovó resolve com você, tá bom? Bom. Aqui, quando Isaías, ele vem falar para Israel, Israel estava cansado, Israel estava fadigado, Israel estava se envolvendo com a incredulidade. Israel estava parando, muitos israelitas estavam parando. E Isaías aqui, ele vem mostrando para o povo de Israel que o povo de Israel buscasse ao Senhor, que o povo de Israel confiasse no Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele é incansável. O Senhor, ele não para. E quando ele vai falando ali, no versículo 28, o Senhor diz para Israel e a nós que ele nunca deixaria de sustentar os seus fracos e o seu povo. Não se cansa disso, nem das suas circunstâncias. Então, o Senhor, ele não se cansa das nossas circunstâncias, o Senhor não se cansa das nossas incredulidades, o Senhor não se cansa de quando nós paramos. Nós nos cansamos, irmãs, mas o Senhor, ele não se cansa. Ele permanece fiel com a palavra dele sobre as nossas vidas. Ele permanece fiel à sua palavra. Por quê? Porque o Senhor, ele tem um alvo para cada uma de nós. O Senhor, ele tem um chamado para cada uma de nós. E às vezes nós pensamos assim: eu estou tão cansada. Eu oro por isso há tantos anos. Eu peço isso para o Senhor há tantos anos e eu não vejo resposta. Eu quero dizer para cada uma de nós nessa manhã que o Senhor, ele é a nossa resposta. Passamos por aflições, passamos por fadigas, passamos por tensões, mas se nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, nós veremos a vitória lá na frente. Porque a palavra de Deus, ela diz que no Salmo 121, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É para o monte, é para o alto que eu preciso olhar. Então, quando nós olhamos para as nossas circunstâncias, quando nós olhamos para as nossas necessidades, nós podemos até pensar: há tantos anos eu oro, há tantos anos eu busco, olha como está essa situação,
Olha como está isso que eu tenho pedido ao Senhor há tantos anos. Mas o Senhor, ele tem uma data, ele tem um tempo para acabar com as nossas aflições. O Senhor, ele tem uma data e ele tem um tempo para nos dar vitória. E eu me lembrei agora de Daniel. Daniel, ele era um homem que ele orava 3 vezes ao dia. E a prova de que o Senhor ouvia as orações de Daniel é quando ali aquele povo que trabalha no reino se levanta contra Daniel. A inveja, a necessidade de ver só a derrota de Daniel, né? Aí vai falar para o rei, olha, rei, eu preciso fazer um decreto. Precisa dizer que não pode mais clamar ao Deus de Israel. E Daniel, ele não se preocupa com isso. Existe um decreto que não pode mais clamar ao povo de Israel, mas Daniel tem dentro dele a certeza de que o Deus de Israel é a força dele, de que o Deus de Israel é quem o sustenta. Se ele parar de clamar o Deus de Israel, ele desfalece. Então, o que, que ele faz? Ele continua clamando o Deus de Israel. E ali, as lutas vêm contra Daniel. E Daniel, ele propõe no seu coração um jejum de 21 dias. E aí chega um anjo do Senhor para Daniel. Irmãs, as coisas celestiais, elas são tão... Deus, ele é tão organizado. Deus, ele é tão extraordinário que na mesma hora que Daniel ora, eu proponho hoje um jejum de 21 dias por algo. E aí eu começo hoje, igual a gente fez na casa da irmã Vânia. Propomos orar 3 semanas, foi 21 dias. E ali, desde a primeira oração, o Senhor ouve e o Senhor libera a bênção. O Senhor libera a bênção, mas Satanás, inimigo das nossas almas, ele não quer o nosso bem. Ele quer nos derrotar, ele quer nos destruir, ele quer que nós paramos, ele quer que nós achamos que o Senhor não ouve as nossas orações, ele quer que a gente não confie no Senhor. Então, o que que Satanás faz? Ele pega o anjo que está descendo com a bênção e começa a segurar esse anjo. Só que anjo mensageiro não é anjo de guerra. E então, o anjo mensageiro que está descendo com a vitória, ele fica preso nos ares, ali, com a bênção de Daniel nas mãos. Então vem outro anjo guerrear e falar para Daniel: olha, a sua oração foi escutada. Não pare de orar. Não pare de orar, não pare, não cesse, porque o que libera a bênção nos lugares celestiais, irmãs, é a nossa oração. Então, ali, o anjo fala para Daniel: não pare de orar. A sua bênção já está liberada. A gente agora só precisa destruir mais uma vez Satanás em mais uma guerra. E ali destrói Satanás mais uma vez e a bênção chega até Daniel. Então, enquanto isso, nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de clamar. Nós não podemos nos cansar. Porque aqui no Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão a sua força. Como que a gente renova a nossa força? Renovando a nossa fé, orando, buscando, jejuando, lendo a palavra. A nossa fé é renovada a cada manhã. Porque a palavra de Deus, ela não é renovada. Ela renova a cada manhã. Mas a nossa fé, ela é renovada. A nossa fé, ela precisa todos os dias ser renovada através do quê, irmã Valda? Que nós vamos renovar a nossa fé? Nós vamos renovar a nossa fé através de ler a palavra de Deus, através de termos intimidade com Deus, através daquilo que nós procuramos todos os dias falar com o Pai e o Pai falar conosco. Então aqui diz: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia.
e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Aqui fala das asas da águia. O Senhor, ele nos assimila a dois animais. A ovelha, né? Precisamos ser mansos como ovelha e precisamos ser como águia, incansáveis. A águia, ela é incansável. A águia, eu acho que não se encontra o corpo de uma águia morta, não se vê o corpo de uma águia morta. Por quê, irmãs? Porque a águia, ela voa alto, ela voa aos picos mais altos da terra. E para chegar a esse pico mais alto da terra, ela passa por entre as nuvens, ela passa pelas tempestades, ela perde as suas penas. A história da águia, ela é muito linda. Quando a gente para ver realmente a história da águia, é muito linda. E assim a história do cristão. O cristão, quando ele tem um objetivo, ele precisa subir ao monte mais alto. Ele precisa se isolar daquilo que dispersa os nossos olhos, daquilo que contamina a nossa carne, daquilo que nos afasta de Deus, do Espírito Santo. Nós precisamos de um momento para com Deus. E a águia, ela é assim. Você não vê ela aqui embaixo. Existe até um livro de Jorge Linhares, muito bom, que fala assim, águia ou galinha. E ali faz uma comparação entre a águia e a galinha. A águia, ela voa alto, ela come as coisas de cima, as presas dela estão sempre em cima. A galinha, ela não consegue visualizar algo acima de, acho que é 40 centímetros. Ela não consegue visualizar, ela é míope, ela não consegue visualizar 1 metro de distância. Se você jogar um milho para a galinha, ela precisa estar pertinho dos seus olhos, porque senão ela não consegue visualizar aquele milho. Ela está sempre comendo o que está ali na terra. Ela está sempre comendo aquilo que está perto dela. Ela não consegue voar. Ela não consegue. Ela é limitada. Mas o Senhor, ele nos fez ilimitados quando nós olhamos para ele. Por quê? Porque ele é ilimitado. Deus não tem limite. Deus não tem fronteira, Deus não tem nação, Deus não tem etnias, Deus não tem línguas. Deus, ele fala todas as línguas, ele fala todas as raças, ele fala todas as etnias, ele fala todos os povos, ele não tem limite. O nosso Deus não tem limite. Então, quando nós confiamos no Senhor, quando nós ali renovamos as nossas forças em Deus, o Senhor nos dá essa visibilidade de subir como águia, ainda que esteja doendo, ainda que a gente esteja sofrendo, ainda que a gente esteja sangrando, porque a águia, para chegar a um monte, ela perde suas penas, ela chega lá, ela bica com seus bicos até sangrar para renovar os seus bicos, ela dá unhada nos montes, nos picos mais altos, nas montanhas, na pedra mais alta, para suas unhas cair, renovar suas unhas. Então, ela sangra para ter um renovo. E na vida do ser humano, não é muito diferente. Quando a gente precisa de um renovo, quando a gente precisa de uma fé transformada, é porque a gente está na luta, a gente está na dificuldade, mas a gente precisa ter uma fé transformada. A gente precisa. Eu preciso crer, irmãs, no impossível de Deus dentro da minha casa. Eu preciso crer no impossível de Deus na vida dos meus vizinhos. Eu preciso crer no impossível de Deus dentro da minha família, dentro da minha parentela, dentro do meu trabalho, não importa onde, porque a fé ela não tem limite. A fé não tem limite. Não importa, às vezes, irmãs, nós não estamos clamando só por algo dentro de casa, porque o Senhor nos chama até os confins da terra. Então, o nosso clamor não é só entre quatro paredes. Às vezes eu estou clamando por alguém que está do outro lado do mundo, do outro lado do país, em outra nação. Às vezes a gente clama até porque a gente não conhece pessoa. Às vezes não.
com certeza, nós clamamos. Porque se você não... Hoje é uma reflexão. Se você não clama por alguém que você não conhece, você precisa aprender a clamar. Não importa por quem, mas você olha e fala assim, essa pessoa precisa. Às vezes na internet, às vezes numa televisão, às vezes num noticiário, às vezes no trabalho, às vezes alguém te conta, ai, é meu irmão, é uma doença, não importa o quê. Nós precisamos clamar por todos, até os confins da terra. O Senhor nos faz um chamado a clamar por todos. Então, nós estamos sempre clamando por todos. Estamos sangrando, estamos batendo com os nossos bicos, estão batendo com as nossas unhas, está sangrando, mas a gente está ali firme, sabe por quê? Porque a gente tem certeza que quando a gente chegar lá em cima, naquele pico, quando a gente chegar lá em cima, no alto daquela montanha, que para nós evangélicos é o céu, nós teremos tudo revestidos em glória. Nós teremos tudo revestidos em glória, na promessa que o Senhor fez para cada uma de nós. Então, nós não podemos se fadigar com os momentos. Não podemos nos cansar com o momento, porque o Senhor, só Ele nos garante que está conosco até os confins da terra. Obrigado, tá? Só Ele nos garante que Ele não nos deixa órfão, que Ele não nos deixa só. Ele é o nosso guardião fiel. Filho, vovó está ocupada, tá bom? Vai lá brincar, vai. Não sai, não. Eu dei. Vai lá brincar, por favor. Pronto, vai lá brincar, por favor, que você... Então, o Senhor, Ele é conosco. É. Então, o Senhor, Ele é conosco. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos reveste do seu poder. É Ele quem nos reveste. Ali, Pedro, Pedro era pescador. Cada uma de nós tem uma profissão. E dentro da minha profissão, irmãs, eu mando muito bem. Muito bem. E cada uma de nós, dentro da sua profissão, manda muito bem. Uma irmã que faz faxina, que é faxineira, ela sabe limpar uma casa. Ela sabe onde estão os lixinhos escondidos que só ela consegue tirar. E Pedro, ele era pescador. Ele sabia o horário de pescar, ele sabia como pegar os peixes, ele sabia onde existia um cardume de peixes. E ele saiu para pescar como de costume. Ele saiu para pescar. E ali ele não pegou nenhum peixe naquela noite. Mas com certeza Pedro sabia que aquela noite era noite de peixe. Existe noite de lua, existe a claridade. Eu gosto muito de pescar com meu marido. E eu posso falar um pouquinho do que é pescar, mesmo que seja, né, na minha falta de conhecimento. Eu sei que pela manhã, às 5 horas da manhã, dá muito peixe. Às 7 horas da noite, às 10 horas da noite, dá muito peixe. Mas tirando desse horário, não tem muito peixe. E ali, Pedro, ele tentou pescar a noite inteira. E quando ele tira o seu barco e lava suas redes, irmãs, lavar a rede dá muito trabalho. Lavar rede dá muito trabalho. Lavar rede tem pedras. Lavar rede tem aquelas algas. Dá muito trabalho. Eu vejo meu marido tem muito trabalho. E o dele nem é uma rede. É um negócio lá que eu esqueci o nome. Então dá muito trabalho. E quando Pedro... Pode pintar a mesa. E quando Pedro está ali, cansado, já jogou a rede a noite inteira. E aí ele sai, agora ele está lavando a rede sem pegar peixe, aparece Jesus. E fala para Pedro, já no amanhecer, um horário que não tem mais peixe, fala para Pedro, joga a rede do outro lado, vamos lá, vamos para dentro do mar. É como se você estivesse orando a vida inteira por algo, ou por alguém, ou por um milagre. E você ouve Jesus falar para você, não para não. Você está lavando a rede, é sinal de que terminou, parou. Eu não vou mais pescar hoje, porque hoje eu estou cansada e eu acabei, não vou mais. E aí vem Jesus e fala assim: não para não. Vai lá, faz de novo. Senhor, eu estou cansada. Eu não tenho mais esperança. Na minha sabedoria de pesca, Senhor, eu sei que não tem peixe.
mas é sobre a tua palavra, Senhor. É porque o Senhor está mandando. Eu vou me desfazer do meu cansaço. Eu vou me desfazer daquilo que eu sinto. E é sobre a tua palavra. Eu vou continuar. Eu quero dizer para as irmãs que é sobre a palavra de Jesus, que ele diz para nós nesse dia. Continua. Vai lá de novo. Insiste mais um pouco, porque agora eu estou no controle. E a palavra de Deus ela é tão poderosa, e Jesus Cristo ele é tão poderoso, que ele faz um cardume de peixe se juntar, de tal forma que as redes de Pedro não conseguem conter tantos peixes. E Pedro diz para os seus amigos, venham, tragam seus barcos, venham, toma, leva também, porque a vitória, irmãs, não é só nossa. Quando o Senhor Jesus ele dá algo para a gente, é por isso que na Santa Ceia da minha igreja diz, a tua vitória é a minha vitória. O que dá bênção para a sua vida, transforma a minha vida. Transforma o poder de Deus sobre mim. A vitória de Deus, o projeto de Deus sobre um ser humano não se estabelece ali sobre aquele ser humano. O projeto de Deus sobre um ser humano, ele invade todos, ele contamina todos. Faz aqui, faz. Ele contamina todos. Não tem como um só vitorioso chegar diante da presença de Deus e levar vitória. Quando um é beneficiado da glória de Deus, muitos são beneficiados da glória de Deus. E para encerrar, eu vou dizer para as irmãs que quando Jesus ele estava ali trazendo aquela mensagem e alguém chegou para ele e falou assim: olha, precisamos despedir o povo. Não temos o que comer para dar para eles e eles estão com fome. E ali, Jesus ele multiplica os peixes e os pães. Jesus ele multiplica os pães. E mais de 5.000 almas são alimentadas. E quando Jesus ele termina de alimentar aquela multidão, a Bíblia nos relata, irmãs, que sobram 12 cestos de pães. 12 cestos de pães. Jesus, pode. Jesus, ele tinha 12 discípulos. Eu posso conjecturar, a Bíblia não fala, mas eu posso conjecturar, eu posso imaginar. Jesus falando assim para os seus discípulos: não vai se alimentar só quem está aqui. Cada um pegue um cesto. Vocês são trabalhadores da obra. Vocês servem a obra. Leve cada um, demanturicão, talabachuricão, taredes. Lidecão, talabachuricão, talabalás. O Senhor não deixa os nossos. O Senhor não faz com que os nossos fiquem necessitados quando nós temos em abundância. E o Senhor, eu creio, irmãs, é uma palavra minha, eu creio sobre a palavra, que o Senhor ali divide aqueles 12 cestos com os seus discípulos. Eu quero dizer para cada uma das irmãs nessa manhã que as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas não são só nossas. Onde nós formos, nós precisamos dividir o que Deus tem nos dado. Nós precisamos entregar aquilo que Deus tem nos dado. O que o Senhor tem nos dado se multiplica quando nós dividimos. O que o Senhor tem nos dado se multiplica quando nós entregamos para alguém. O que o Senhor tem dado nas suas mãos não é só para você. Não deleita sozinho, não deleita sozinha. Mas quando você divide, se multiplica. Quando você divide, a glória de Deus é revelada. A glória de Deus é manifesta. E assim o Senhor é em nossas vidas. O que nós temos não é só nosso. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando nós damos, nós não necessitamos pedir, irmãos. Mas quem está pedindo não tem. Então é melhor dar do que receber. Que a gente venha cada dia renovar as nossas forças,
Que a gente venha descansar em Deus, buscar no Senhor, porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos surpreende com tamanho milagre, com tamanha glória. Nós de nós mesmos, nós não temos nada. Mas o Senhor, Ele nessa manhã, nesse dia, Ele diz para nós, os que confiam no Senhor, subirão como asas de águia. E o Senhor renova as nossas forças. Está cansada? Está fadigada? Não aguenta mais? Diz que para essa situação não tem mais jeito? Diz que para ele, para ela não tem mais jeito? Jesus Cristo, ele é o jeito. Ele é o carpinteiro que pega um pau torto e endireita. Ele é um carpinteiro que pega uma árvore toda torta e coloca no plumo. Ele é o carpinteiro que vai podando, que vai tirando, que vai ali consertando. E quando você vê aquele homenzinho torto, não é mais torto, está na presença do Senhor. Por quê? Porque o amor de Deus invadiu a sua vida, porque o amor de Deus está sobre ele, sobre nós. Um dia eu era um homenzinho torto, morava numa casinha torta, vivia no caminho torto, a minha vida era torta, mas eu encontrei Jesus. E hoje eu não sou um homenzinho torto, eu não moro numa casinha torta, eu não sou mais uma pessoa torta, não vivo mais uma vida torta. Por quê? Porque o Senhor nos consertou através da oração de alguém. Então, existiu alguém que nos evangelizou, existiu alguém que orou por mim, existiu alguém que não desistiu da minha vida, existiu alguém que confiou que eu poderia mudar, que eu poderia ser diferente. E eu costumo dizer, onde eu vou e sempre que eu tenho oportunidade, de que o maior milagre Deus fez na minha vida. E se ele fez na minha, que não valia nada, ele faz na sua também. Ele faz naqueles que você pede. Então, que a gente não venha desistir, mas que a gente venha descansar, renovar as nossas forças e confiar. Confiar, porque o Senhor tem coisas grandes para a sua vida. O Senhor tem coisas grandes para nós. Então, eu quero deixar essa palavra nesse dia para as nossas vidas. Que a gente venha ser como águia. Chega de se prostrar. Chega de estar prostrado. Chega de dizer, eu estou cansada, não tem mais jeito, eu não vou, eu não quero. Chega. Precisamos dizer, eu vou. Eu vou porque a minha vitória está lá no alto. Eu vou porque o meu Deus, ele é autor e consumador da minha fé. Eu vou porque quando eu olho para o alto, eu vejo o meu socorro lá, presente. Então, eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É em nome do Senhor dos Exércitos que nós vamos. E certamente nós receberemos a vitória, porque o Senhor dos Exércitos está na frente e ele não perde uma guerra. Ele não perde uma batalha. Eu quero louvar a Deus e profetizar sobre a vida das irmãs, sobre a minha vida nessa manhã. Vitórias, bênçãos, que a gente venha ter as nossas forças renovadas, Senhor, em Ti, que a gente venha ter a nossa fé renovada em Ti, Senhor, que o Senhor venha entrar dentro de nós, Pai querido, renovar, Senhor, o nosso ser interior, Pai querido, porque nós confiamos em Ti, ó Pai. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Pai, a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Ti, Pai querido. E nós queremos Te agradar nessa manhã, Senhor, declarando a nossa fé sobre a Tua vida, Pai. Onde houver, Senhor amado, uma fé cansada, uma fé desfalecida, Deus, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Pai. Esperança de uma vida diferente, esperança de um futuro eterno, Pai querido. Esperança de um céu, Senhor celestial, onde nós estaremos ali, Pai querido, louvando e bendizendo ao Teu nome, cantando, Hosana, ora vem o nosso Rei Jesus, Hosana ao nosso Rei Jesus, onde estaremos louvando, Santo, 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 é o Senhor eterno, Pai. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, tudo aqui nessa terra é passageiro, Pai, mas a Tua palavra, Pai, a Tua palavra nos leva ao lugar
eterno, Pai. É sobre a tua palavra, Senhor, que nós oramos nessa manhã. Confiamos em ti, Senhor, e te pedimos, Pai. Renova as nossas forças. Renova, Senhor, a nossa fé em ti, Pai. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor continue, Senhor, ministrando em nossos corações e que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém, irmãs.